Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus é um conhecimento que nunca termina, porque você está lidando com o eterno. Mas ainda que ele seja o eterno, e como diz a própria Bíblia no livro do profeta Isaías, ele se assenta num alto e sublime trono. Mesmo ele se assentando num alto e sublime trono, ele também habita num coração contrito e quebrantado. Então ele é o Deus glorioso, todo-poderoso, que pode sentar-se no trono mais elevado de todo o universo, mas também pode habitar num coração contrito e quebrantado. A vida com Deus e esse conhecimento de Deus tem por objetivo que a gente venha se parecer tanto com Ele. Por isso é que Jesus chama Ele de Pai, porque para que nós entendêssemos o nosso relacionamento de filhos. E alguém colocou de uma maneira interessante, quando as pessoas têm uma visão de buscar, espero que você entenda bem o que eu vou dizer, para não confundir. Quando as pessoas têm aquela visão só de buscar a divindade, então eles só têm desejo de receber alguma coisa dessa divindade. Mas quando eles têm a visão de que Deus é Pai, seu Pai, não é título, é fato. Não é só um título vazio, é fato. Então muda. Porque eu mudo da mentalidade de que eu sou um mendigo atrás de algum benefício da divindade e passo a ser uma pessoa que vai doar tudo, meu tempo, minha vida, porque recebi muito de Deus. Sou filho. Por isso é que precisamos crescer no conhecimento de Deus. Por isso é que temos hoje tanta gente zombando das coisas de Deus. Porque o que acontece lá fora no mundo acontece dentro da própria igreja. Toda a iniquidade que acontece lá no mundo está acontecendo dentro da igreja. Por isso é que as pessoas zombam, achando que é tudo uma coisa só. Eles não conseguem enxergar o reino como ele é. Eles enxergam as coisas visíveis. Porque as pessoas não têm se preocupado em crescer, em amadurecer. Por isso batemos tanto em cima disso. Porque a sua vida depende disso. Não é a religião que depende disso. A religião faz adeptos para ela. Mas o evangelho prepara pessoas para a vida, não para um sistema, mas para viverem a vida. Para serem melhores esposas, melhores esposos, para serem melhores pais, melhores mães, melhores funcionários, melhores patrões, um melhor governo. Se a pessoa realmente entregou a vida para Cristo e há uma mudança verdadeira, há um prosseguimento no conhecimento daquilo que portamos, tudo tem que mudar. Não muda por quê? Porque, como disse Jesus a respeito dos próprios religiosos da época, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, se num negócio você der um chapéu daqueles bem mexicano e para sair no lucro, isso significa que você amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque o que não é bom para você, o que não é bom para mim não é bom para você. E o que não é bom para você não é bom para mim. O que eu não gostaria que fizessem comigo, eu também não vou fazer com os outros. Por quê? Porque eu amo mais a glória de Deus, mais ser aprovado diante de Deus, em resposta à sua graça, do que estar tendo lucros momentâneos na base do cambalacho. Porque isso é amar a glória dos homens mais do que a glória de Deus. Por isso muitos vão tropeçando no meio do caminho, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por isso há tantos anos eu venho batendo, gente, nós não estamos produzindo
religiosos imbecilizados. Estamos despertando pessoas para serem a imagem de Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que a missão dele era apresentar todo homem, todo ser humano perfeito em Cristo. Alguém que amadurece, que agora governa a sua vida, que governa bem a sua casa. Por isso você vai ver Paulo falando aos Efésios sobre governar a sua casa, sobre o relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, como empregado, como patrão. Por quê? Porque o verdadeiro homem, criado em Cristo Jesus, que amadurece em Cristo Jesus, ele aprende a governar. Tenho falado isso incessantemente aqui, a exaustão. Formar bons religiosos é fácil, você não precisa nada. É só ver como as coisas acontecem aqui e você vira um bom religioso. Agora, homens e mulheres que governam a vida é diferente. A sua vida. Não é dominar as coisas aqui, é governar a sua vida. É isso. Essa é a nossa preocupação e esse é o nosso interesse. Que em cada área da sua vida, Cristo seja o Senhor. E você saiba tomar decisões corretas para não sofrer danos. Por exemplo, as pessoas têm uma visão equivocada do que é fé. Pensam que é um sentimento que hoje eu tô legal, hoje se eu pedir o céu se abre. Não, isso não é fé. Na verdade, a fé é determinada pelo tipo de idade que governa a nossa vida. A fé é construída aí na sua mentalidade, você que nasceu de novo, que tem Cristo na sua vida. Então a fé é a construção que você tem aí, que faz com que você tome decisões corretas na vida. Do contrário, seremos aquele tipo de pessoas que não sabem tomar qualquer decisão e que tudo vão orar e acham que Deus vai tomar decisões por ela. Isso é semelhante a você pegar um carro e dar na mão de uma criança e orar para que ela dirija bem. O que você acha? Eu ponho o carro na mão de uma criança e falo assim, vou orar, Senhor, ela não sabe dirigir, mas Tu és o Senhor, Tu vais dar graça, ela vai conseguir, você vai arrumar um acidente. Dá para entender isso ou não? Você vai arrumar um acidente em nome da religiosidade medíocre. Porque a criança precisa ser preparada, ela precisa amadurecer e ser preparada para poder assumir tal responsabilidade. É assim que Deus trabalha contigo e comigo. Porque senão nós vamos estar sempre metidos nas covas que nós mesmos cavamos por nossa irresponsabilidade e vamos ficar clamando e fazendo campanhas para Deus nos tirar dos buracos que nós nos metemos. Faço-me entender, não? Então minha preocupação com você, o que eu invisto da minha vida com o Senhor é para que você tenha o melhor que eu possa te dar. Alô? Eu tenho clamado ao Senhor para que você possa ter o melhor que o céu, através de mim, possa te dar. Só que essa não é a minha incumbência, apenas minha incumbência. Essa incumbência é sua também. Porque se tem uma coisa que tem impactado a minha vida nesses últimos dias, é ter um esclarecimento, é ter uma mentalidade bem clara de que eu não sou o ungido do Senhor, nós somos ungido do Senhor. Alô? O corpo é o ungido do Senhor, não uma pessoa. Não toca no ungido do Senhor que você vai sofrer. Se eu tocar na sua vida, eu não vou sofrer então? Alô? Se eu tocar na sua vida, se eu fizer mal contra você, quer dizer que eu tenho imunidade? Eu sou ungido, tenho imunidade diplomática. Eu posso fazer com você o que eu quiser, mas você não pode fazer comigo? É assim que funciona? Não, senhores. Nós, corpo, é que temos a unção, não uma pessoa. Nós temos responsabilidades. Amém? Temos responsabilidades, mas a unção está no corpo. Então, por isso que eu disse, eu quero dar o melhor que Deus me deu para dar para você,
Mas essa incumbência é tua também, de você dar o seu melhor. Então a fé é determinada pelo tipo de construção que eu estou fazendo aqui. Que tipo de mentalidade? Porque essa é que vai trazer respostas de decisões. A maioria das pessoas tem baseado o seu relacionamento com Deus em sentimentos. Então olha, tem que ter um culto especial hoje para mim. Eu quero sentir a presença de Deus. Amém, eu também gosto de sentir a presença de Deus. Mas a fé não se baseia nisso. Porque você vai ter momentos de batalha, de luta, de tribulação, e nós vamos falar disso até que você entenda que você não pode ter a sua fé baseada em emoções. Amém? Os seus filhos, alguém que tem filhos pequenos, de vez em quando você leva no parquinho para brincar. Não é isso, não? Vai lá brincar no balanço, na gangorra. Leva a criançada. Chupar um sorvetinho de vez em quando. Um docinho. Aí você encontra um texto na Bíblia que diz: nem só de docinho viverá a criança. Nem só de gangorra viverá a criança. Estão entendendo, não? Então ela precisa ter todo um balanço, ela precisa ter um balanceamento no tempo, né, de responsabilidades. Ela vai para a escola, ela tem compromisso com horários, ela tem compromisso, ela começa a se sociabilizar, começa a ter confrontos, começa a ser desafiada, vai para crescer, para amadurecer. E assim é com a gente. Então nós queremos o melhor ambiente, nós queremos tudo bonito, tudo maravilhoso, mas o principal que eu tenho que ter é crescer, amadurecer para dar uma resposta. Então, se nós pudéssemos basear o nosso relacionamento com Deus na base de sentimentos, então poderíamos dizer que horas Deus está com a gente, horas Ele não está. Há momentos de angústia, de tristeza, de dor, ou não há? Você imagina o povo lá no sul agora, que tristeza. Ninguém está sentindo presença de Deus, nenhum lá não. No entanto, o Senhor está. Amém? No entanto, o Senhor está. Ah, por quê? Um dia você vai saber por quê. Um dia você vai conhecer as razões. Por enquanto não conhecemos, mas um dia vamos conhecer e vamos saber que Deus nunca foi injusto. Deus sempre age com justiça. Não podemos basear a nossa fé em sentimentos, porque a nossa fé, ou melhor, os nossos sentimentos, eles mudam a cada segundo. É ou não é? É uma variação de sentimento, de emoção, de um milésimo de segundo para o outro. Um pensamento, de repente está bem, já mudou. Então como é que eu vou basear a minha fé nisso? Eu não posso basear meu relacionamento com Deus em sentir a presença de Deus. Não posso basear. Vai haver momentos de você ir ao parquinho, vai haver momentos de você comer o bolo e o docinho, mas eu não posso basear a minha vida só nessa receita, senão eu vou morrer bichado. Você comer só doce, vai ficar bichado, vai engordar e vai morrer. Então você precisa ter uma receita, uma alimentação balanceada, uma conduta balanceada. É a mesma coisa, já há muitos anos atrás eu acordei para isso, eu morava em Santo André ainda, num grupo de uma igreja pentecostal, eu disse: irmãos, nós fazemos da igreja um playground. A pastorzada não gostou dessa conversa, não. A igreja para nós é um playground, eu vou lá, chega, eu quero sentir a presença, quero me arrupiar. Amém, tem o momento dos docinhos. Tem o momento do brigadeiro, é gostoso. Eu mesmo não posso ver um cajuzinho. Gosto de um olho de sogra. Sabe o que é, né? Quem sabe o que é olho de sogra? Ah, que delícia um olhinho de sogra. Aquela mexa com aquele açúcar, aquele cajuzinho, beijinho. Que delícia. Mas nem só dessas coisas eu posso viver. Aliás, eu até pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para 12, faltam 3. E o resto deixa para lá. Aleluia. É disso que eu estou falando, de termos uma alimentação, uma dieta balanceada. Alguns anos atrás, lá em Córdoba, na Argentina, eu comprei um livro
do apóstolo Juan Balistreri, de todas as mensagens daquele ano. Ele concentrou tudo num livro. E o título do livro era Dieta para o Ano Tal. Então era dieta. Do que você se alimenta? Então aquela é a dieta para aquele ano. Toda uma porção de mensagens para aquele ano, que tem a ver com construir uma mentalidade com continuidade. Preste atenção, porque muitas vezes parece que nos tornamos repetitivos, porque é preciso construir uma mentalidade para que haja continuidade. A igreja não pode ser uma coxa de retalho que hoje eu ouço isso, amanhã aquilo, depois aquilo outro, depois aqui, aí não sei o que é nem para que é. Não, tem que haver uma construção para nós podermos ter uma identidade, ter uma direção clara. A nossa fé está baseada no que entendemos da palavra de Deus, pela fé, como está em Hebreus 11:3, pela fé entendemos. Nós precisamos nos libertar desse sentimental, desse emocionalismo eclesiástico, porque lá na escola, lá na faculdade, você não, a professora, o professor, não vai tocar uma musiquinha para você se emocionar para poder ouvir alguma coisa. Ou vai? Professora, quantas professoras nós temos aqui? Deixa-me ver. Vocês tocam musiquinha lá para os alunos se emocionar? Ai, agora pode falar, professora, que eu vou ouvir. Não, é na seca mesmo. E às vezes você vai pregar para jovens, por exemplo, aí você quer uma mensagem que tem que ser uma mensagem que cale para o jovem. Não, e lá na escola eles vão ouvir é biologia, é química, é física, socorro. É uma tal de matemática. E não tem musiquinha de fundo para emocionar, para ele poder. Não, tem que aprender. E nós, muitas vezes, somos aqui aprisionados a emocionalismo. Não temos a visão de vou sentar para aprender. É o meu momento da emoção. Repito, podemos ter. Mas precisamos aprender. A palavra de Deus é informação para o velho homem, mas para o novo homem criado em Cristo, a palavra de Deus é revelação. Revelação. Que traz alimento e traz entendimento. Você sai revigorado e sai com entendimento. Agora eu sei, agora estou entendendo. Agora eu estou entendendo o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque se expôs para aprender. Quando a Bíblia fala de despir-nos do velho homem, por exemplo, ela está falando de padrões mentais construídos pelo pecado. Se despir do velho homem não é trocar a roupa, não é deixar de usar a saia, e a mulher usar agora, não vai usar mais uma calça comprida, vai usar a saia. Não, despir-se do velho homem é despir-se de uma mentalidade errada, equivocada. Como está em Romanos 12:2. Porque toda mudança é uma mudança de entendimento. Você quer mudar, tem alguma coisa na sua vida que você quer mudar, enquanto não mudar aqui, não muda nada. Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não vos conformeis com a mentalidade desse mundo, da maneira como esse mundo pensa. É só você prestar atenção aos efeitos colaterais que esse mundo sofre da maneira que pensa. Não, eles são livres. Não são livres. Eles são escravos de pensamentos demoníacos, de uma estrutura cultural satânica, cujos efeitos colaterais são devastadores. E nós estamos vendo aí. Um cara fez uma pergunta cômica, mas é interessante, simples, cômica, mas interessante. Se a mulher que vira homem bate no homem que vira mulher,
a lei da Maria da Penha vai favorecer quem? É uma pergunta cômica, mas é interessante. A mulher vira homem, o homem vira mulher. Se a mulher que vira homem bater no homem que vira mulher, a lei Maria da Penha vai favorecer quem? São os efeitos colaterais, gente, eles estão entrando em confusão. Parece cômico isso, mas estão entrando em confusão. Em muita confusão. Eu quero te pedir, pega o seu Google, pega o Google e vai estudar o que é, procura conhecer o que é cultura woke. W-O-K-E. Woke. W-O-K-E. Woke. Alguém ouviu falar disso? Não? Se instrua, procura lá saber. Você vai ver que ela está mais avançada do que você imagina. E é uma cultura altamente devastadora. E os efeitos colaterais já estão se fazendo sentir em toda a sociedade. Devastadora. Que prega a liberdade, desde que seja a liberdade que eles pregam. E você está excluído dessa liberdade. É impossível haver uma mudança se não houver uma mudança de entendimento. É impossível haver uma mudança de entendimento se não houver interesse para isso. A minha mãe dizia assim: tem gente que vive porque vê os outros viverem. Então, se você não tem nenhuma meta, nenhum ideal, não sabe o que quer, nem para onde vai, quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. O sujeito correu, pegou o ônibus, está indo para onde? Eu estou indo para tal lugar. Não, mas se o senhor vai para outro lugar, não tem problema. Qualquer ônibus serve, porque não sabe para onde vai. É impossível haver mudança de entendimento se eu busco o conhecimento no lugar errado. O que é que eu estou construindo? Eu estou lendo esoterismo, eu leio tudo, eu quero aprender. Não, você está buscando conhecimento no lugar errado. Está construindo uma mentalidade confusa, misturando as coisas. É impossível haver mudança de entendimento se estamos satisfeitos com a situação em que estamos. Se você está tudo bom, então, para que eu vou mudar se está bom? É impossível haver mudança de entendimento se o nosso relacionamento com Deus é baseado em um ritual religioso que eu cumpro quando dá vontade e quando sobra tempo. Se tudo que eu tenho com Deus é um ritual religioso, morri e não sabia. Já ouviu essa frase, não? É impossível haver uma mudança de entendimento se eu não estou disposto a renunciar a algumas vacas sagradas e alguns demônios de estimação. Eu não quero renunciar. Alô? Alô? É impossível haver mudança de entendimento se eu não estou disposto a sacrificar tempo e outros recursos. Alô? Se eu vou naquela de deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas eu tenho que sacrificar tempo, eu tenho que sacrificar recursos. É impossível haver mudança de entendimento se eu nem sei que tipo de mentalidade eu vou construir. Construir o quê? Miles Monroe, que disse de uma maneira tão acertada que não tem nenhuma nação neste planeta que entregue uma carta de motorista a alguém sem antes que ele passar por um curso. Ele tem que fazer um curso teórico, um curso prático, então autoriza ele a dirigir. E pelo menos que eu saiba, não existe nenhum lugar neste planeta onde haja uma lei, nenhum país onde haja uma lei em que você precise tirar uma carta de motorista para conduzir o seu casamento. Você simplesmente casa e vai capotando, derrapando, virando, fura pneu, não sabe trocar, vira um balaio de gatos. Então vai se preparar para casar,
comece a construir uma mentalidade para tal. Se prepare. Está se preparando para ficar rico? Construa uma mentalidade. Porque senão vai ser muito esforço para ficar rico e nenhum esforço para cair. Porque as pessoas que enriqueceram de um momento para o outro aí ganhando na loteria, a maioria está na draga. É ou não é? Porque não é dinheiro, é mentalidade. Mentalidade. Ninguém quer mudar o que está confortável. Se está bom, não está bom. Vou mudar o quê? Eu não sei você, mas aqui dentro existe um furacão, um tufão, um vulcão. Senhor, só isso? É um vulcão. É um vulcão. Senhor, é isso aqui? É só isso? Não tem mais nada? Eu leio tanta coisa na Bíblia, é um céu glorioso, é manifestações. É só isso? Tem misericórdia. Há uma inquietação, porque você quer avançar. Somente a dor gera desejo de mudança. Quando começa a doer, então para que esperar doer? Posso simplesmente perguntar, Senhor, o que tu queres de mim? Há alguma mudança para eu fazer? Eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Alguém conhece essa? Não, não conhecem? Olha, quem diria aí que eu ia falar só veiarada conhece? Ei, Simeão, só veiarada conhece. É da voz da verdade, Simeão. Então precisa ter dor para mudar, precisa ser provocado para mudar. Lembra de uma experiência que eu contei? O apóstolo Gustavo Lara chegou para mim e disse, olha, tu vai pregar numa escola apostólica lá na Argentina. Eu falei, quem vai me interpretar? Não te preocupe. Então, tá bom. E quando eu chego lá não tem ninguém para interpretar, eu tive que me virar. Sapeca daqui, abra espanhol, sapue com pueco. Dá uma cueca-cuela. Sapue com pueco. E lá fui eu, 16, 17 dias, falar em espanhol. O que aconteceu ali? Ele me empurrou para o meu destino. Me empurrou para desafio. Então, quando a gente não segue simplesmente um comando divino, Deus vai nos empurrar. Vai meter a botina e te empurrar para desafios. Amém? E quando Deus te empurrar para desafios, encare. Eu não faço isso, encare e faça. Deus vai te empurrar para desafios. Eu tirei minha carta de motorista numa quarta-feira. Na quinta-feira, eu morava em Santo André, quinta-feira pegamos nossa McLaren, 1900. Peguei a minha Lamborghini do ano 1964. A Lamborghini da Volkswagen, Fusquinha. E descemos a serra. Olha isso, rapaz. Uma neblina, nunca tinha saído da toca. E descendo a serra. E eu andava com algumas pessoas que não podia pegar uma descida, que já descia na banguela. E eu falei, eu acho que é assim que desce. E desci na banguela atrás do ônibus da Breda, no maior neblina. Olha o perigo. Misericórdia, Pai do céu. São desafios, são coisas de doido que hoje você vai pensar 200 vezes antes de fazer. Mas há momentos que você é empurrado para situações, ou mesmo você cria. Já pensou? Em detalhe, né? Estava passando, me lembro direitinho, passando em frente à Volkswagen, todo contente. Olha, papai, estou a 60 por hora, Pai do céu. Que emoção. A palheta do limpador de para-brisa foi parar lá não sei aonde. Nossa. Jesus, o que é que eu faço agora? Que pobreza, pai. Oh, Jesus. São os desafios.
Mas vão aprendendo. Amém? Por isso é que Deus, em determinada idade, é ali que Ele nos impulsiona. Agora, essa é a idade de ir. Se passou daí, você não vai mais. Passou daí, você não vai mais. Se você tiver que tomar essa atitude que você vai tomar hoje, daqui 10 anos você não toma. Estou certo ou estou errado? Pensa em alguma coisa que você fez que hoje você não faria. Não estou falando de pecado, de uma decisão normal da vida que você tomou e que hoje você não tomaria. Não precisa falar nada. Se arrependimento matasse. Por isso é que Deus nos ativa em determinados momentos, e por isso é que há determinados momentos que você precisa se lançar nos desafios que Deus dá, porque senão depois o tempo passa e você não se lança mais, e você vai perder. Eu lembro de um irmão lá em Santo André, lá em São Paulo, que ele dizia para mim, ele já de uma certa idade, ele dizia para mim, arrependido, eu poderia hoje estar morando nos Estados Unidos, porque foi convidado anos atrás por um amigo meu para trabalhar com ele lá, e eu não quis. Eu fiquei com medo de ir, e hoje eu estou arrependido. Por quê? Porque há um momento na vida que você aceita o desafio. Mas vai chegar um tempo que você fala, isso não é para mim não, está doido, senhor? Eu não vou. Por isso é que precisamos construir uma mentalidade que nos ajude a discernir e decidir, na hora certa, o que fazer. Porque o tempo, desaparece. Então, se toda mudança começa em nossa mentalidade, eu preciso me interessar em aprender e crescer. Isso que eu estou falando aqui não tem a ver só com a pregação de domingo, tem a ver com as coisas que vêm aí pela frente, com o que nós estamos nos propondo a trazer e a ensinar, para que haja um despertamento. Eu tenho que me engajar nisso, eu preciso aprender. Nós temos a escola, toda segunda-feira não é para mim, eu não preciso de escola. Eu tenho as minhas escolas, eu me engajo nas minhas escolas. Quando eu quero aprender, tenho algum assunto, eu vou procurar, me interessa em aprender. Nós fazemos escola para quem? Para você. Temos lá 13, 14, 15 alunos. Você pode se engajar. Segunda-feira, das 8 às 9, dentro da sua casa, via Google Meet. É muita mordomia. E estamos pensando em fazer só com os pastores. Um trabalho desse só com os pastores, nem que seja de cada 15 dias, para podermos nos alinhar. Alô? Eu não tenho tempo. Quando eu morava lá em Santo André, que eu entrava 7 horas no serviço, eu acordava 5 horas da manhã, só para poder orar. Só para poder orar, antes de ir trabalhar. Porque havia uma fome, uma sede, um desejo de crescer, de amadurecer. Se eu não me interesso em orar, se eu não me interesso em aprender, a estrada não é muito longa. Pode acreditar. Como diz a palavra de Deus, o texto que lemos, conheçamos e prossigamos. Temos que prosseguir em conhecer, em crescer, em aprender. Tem que haver perseverança no conhecimento de Deus, porque não há limite para isso. Amém? Não há limite. Deus pode te revelar coisas poderosíssimas. Isso não é, gente, por favor, vamos acordar. Isso não é exclusividade para a gente do púlpito, é para o corpo. É para todos. Joga essa mentalidade do ungido no lixo. Ungido é você, todo o corpo é ungido. Salmo 133. Ó, quão bom e consuével é que os irmãos vivem em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo, que desce sobre a barba e as vestes, todo o corpo. Um só é ungido, a cabeça, e todo o corpo é ungido por causa do ungido que é Cristo.
Então não vem com essa que eu tenho mais do que você tem, porque você tem tanto quanto eu. Só não sabe ou não quer saber. Então esse conhecimento não é meramente intelectual, mas é um conhecimento revelado de Deus. E qual a finalidade desse conhecimento? Primeiro, vai formar em você uma identidade. Diga, identidade. Identidade. Cristo é a nossa nova identidade. Nós somos filhos e quanto mais nos relacionamos com Ele, mais nos tornamos a sua imagem. Vamos absorvendo a sua identidade. Por isso que alguém falou com muita propriedade. Aí um casal está meio desmantelado, aí nós vamos aconselhamento daqui, aconselhamento dali, aconselhamento de lá e de acolá. Aí se faz um acordo de cavalheiro, um cessar-fogo, e daqui a pouco está do mesmo tamanho. Não muda nada, porque enquanto ambos não se reconciliarem em Cristo, nada vai mudar. É tudo papo furado isso aí. Como dizia um apóstolo lá de Costa Rica, que já se foi para a glória, Roberto Bonilla, ele dizia, para que fazer encontro de casais? Porque já não fazem antes de casar algum encontro para preparar os casais. Não, vão fazer depois que a casa está caída. Ui. Então, se eu não reconcilio minha vida na pessoa de Cristo, se a mulher não reconcilia a vida dela na pessoa de Cristo, a guerra é constante, não adianta. Mas quando nós estamos em Cristo, ambos estão em Cristo, então a reconciliação é nele, não um acordo de cavalheiro, não um cessar-fogo. Então vamos crescer na nossa identidade em Cristo. Esse conhecimento é para que tenhamos um propósito na vida. Depois da nossa salvação, a coisa mais relevante no reino de Deus é conhecermos o propósito para o qual fomos criados e tudo na nossa vida vai girar em torno disso. Amém? Sabe de onde é que vêm muitas doenças? Não todas, obviamente, somos humanos, mas muitas doenças, sabe de onde vêm? De estarmos fora do propósito. Muitas aflições, estarmos fora do propósito. Quando entendemos o propósito de Deus, tudo gira em torno dele. Os estudos, o namoro, o casamento, a família, trabalho, amizades, tudo tem a ver com um propósito. Vou fazer questão de que tudo que gira em torno da minha vida esteja conectado ao propósito para o qual eu fui criado. Não quero nada desconectado disso. Amém? Nós temos umas amizadezinhas. Se eu não vou produzir nada lá e nem ele cá, tchau. Não me interessa. Para que conhecer? Crescer no conhecimento, para ter mais inteligência, sabedoria. Inteligência. Gente, o povo de Deus, os crentes em Cristo Jesus, não pode ser um povo burro. Não pode, de jeito nenhum. Preste atenção no que eu estou falando. Nós vamos ver gente sendo perseguida aí hoje, agora vai se levantar uma perseguição, já começou, mas muitos vão ser perseguidos por burrice, por religiosidade, não por fé, não por vida em Deus, mas por religiosidade, só tolice. A mulher foi presa porque estava orando silenciosamente em frente a uma clínica de aborto na Inglaterra. Será que se eu orar na minha casa, Deus não vai ouvir? Eu tenho que ir lá. Fala para mim, Deus é Deus de perto ou é Deus de longe também? Alô? Estão entendendo ou não? Então, mas eu preciso do ritual físico, porque senão eu mesmo não acredito no que eu estou fazendo. E Deus está derrubando isso. Não é mais tempo desse tipo de mentalidade. É tempo de construirmos, como disse alguém muito apropriadamente,
Não é o crente que vive pela fé, é o justo. Porque o crente ele só quer saber de me dar, me dá. O justo não, o justo é aquele que está sempre suprindo. As pessoas devem desejar ser como nós somos, pois somos pessoas que fluímos em inteligência, em sabedoria, temos respostas para as crises da sociedade e não como fanáticos religiosos, imbecilizados, verdadeiros espiritualoides que vivem na espiritosfera. Alô? Temos que ser como o profeta Daniel, que mesmo sendo levado cativo para a Babilônia com 14 anos de idade, não se contaminou com as comidas da Babilônia, que são símbolos de ensinamento, de doutrina, aquilo que me alimenta, e nem se contaminou com o vinho da Babilônia. O vinho simboliza o espírito. Ele nem comeu o ensinamento da Babilônia e nem bebeu do espírito da Babilônia. Daniel. E assim ele pôde ser uma resposta da parte de Deus para vários reis em seus dias. Ser útil para um povo não é impor a sua crença na marra para esse povo. Alô? É ser útil, produtivo. Como foi Daniel. E não estou falando aqui de assistencialismo, mas sim de ser uma voz profética para que o povo conheça qual é a direção de Deus. Amém? Transformar as pessoas, isso é trabalho de Deus, não é seu nem meu. Amém? Uma atitude sua, um ato seu de justiça em favor de alguém, fala muito mais alto muitas vezes de ficar tagarelando religião. Alô? A pessoa se sente atraída pelo que você tem. A igreja não está aqui para ocupar as pessoas, mas potencializar as pessoas para cumprirem seu propósito. Por isso é que show, isso, há tanta coisa, tem culto que tem tanta coisa que misericórdia. É uma programação que não acaba nunca mais. E 15 minutos para se pregar. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Fala, canta o pai, canta a mãe, canta a avó, canta a tia. Eu também sou da família, eu também quero cantar. E misericórdia. Por quê? Porque temos que fazer algo que seja glamouroso para manter as pessoas ocupadas. Essa não é a função da igreja. A função da igreja é outra. E quero fazer minhas palavras que eu ouvi esses dias. A igreja precisa ter menos liturgia e mais pedagogia. Amém? Menos liturgia e mais pedagogia. Mais ensinamento. Mais direcionamento. Construir algo na sua mentalidade que quando você estiver passando lá pelo vale da sombra da morte, você saiba decidir o que você quer. Porque não pense você que a sua situação é melhor do que qualquer outra, ou pior do que qualquer outra. Quem é que sofre tentações aí de vez em quando de alguma situação? O resto aí já está glorificado. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Se desse para colocar um aparelho aí na sua testa, que refletisse ali no telão coisas que você pensou hoje, desde a hora que acordou até agora. Como é que seria isso? Ui. Se tivéssemos gravado tudo que você falou e fez dentro da sua casa hoje. Claro, momentos graváveis. Né? Momentos graváveis. Como é que ficaria a sua cara hoje?
Sempre uma conversa de cozinha, de sala. O resto não me interessa, daqui para lá. Como é que ficaria a sua cara agora? Tenho certeza que se você passar um dia dentro da minha casa, assim, se a gente não soubesse que você está lá, vamos supor que você pôs uma câmera e só você está vendo, você ia cair na gargalhada. Porque o que eu e Isilda se diverte, que fala de palhaçada, que brinca, o que azucrina um outro, você não tem nem ideia. E eu falo para as pessoas, parece dois moleques aqui. Dois moleques criados com a avó. E a gente azucrina. E é gostoso. Dá risada até dizer chega. Ah não, vocês não são sérios. Ah, mas não somos mesmo. Pensa na bagunça. Coisas que só ela tem o privilégio de ouvir de mim e só eu tenho o privilégio de ver dela. Não estou falando de nada de quarto, estou falando da casa, de brincar, de falar. Amém? Porque, tá que nem lá o Cláudio Duarte falando. Então agora, depois dessa palestra, agora vire-se para a sua amada e diga uma palavra carinhosa. A paz do Senhor, irmã. Vai dormir, rapaz. Eu conheço gente aqui na cidade que trata a esposa de pastora. Oi, pastor, bom dia, pastora. Papo furado. Que conversa é essa, pai do Senhor e irmã? Que negócio feio é esse? Alô? Tem que ter reverência. Sai dessa vida. Coloque-se de pé, vamos orar.